Olá pessoal, então hoje é o vídeo da costura da nossa blusa em malha de algodão. Eu estou com os moldes sobre a malha. Para quem não assistiu o vídeo da modelagem, eu vou deixar na descrição do vídeo, você vai lá para aprender a modelar esse molde da blusa. Estou utilizando aqui 1,30 m de malha de algodão por 50 centímetros. Sendo que a minha malha aqui, ó, ela está dobrada. Estou utilizando um retalho que eu já tinha, eu dobrei, e do lado de cá é a dobra da malha. Então, por isso que eu já posicionei as costas aqui na dobra, a frente já coloquei na dobra, a gola também coloquei na dobra, nós vamos cortar uma vez. E a manga eu vou cortar duas vezes. Como a malha aqui ela está dobrada, já vai sair as duas vezes. E o punho aqui ele está solto ainda, porque eu vou cortar os moldes primeiro e vou deixar o punho por último. Que eu vou aproveitar essa sobra de malha que tem aqui, ó, que eu vou dobrar ela. E o punho nós temos que cortar duas vezes na dobra. A dobra é essa parte de baixo ou a parte de cima aqui, tanto faz. Mas aí você vai ver eu cortando e vai entender. Primeiro eu vou fazer o corte e todos os moldes aqui eu vou cortar com meio centímetro de margem de costura. Na cava, no ombro, no decote. A frente aqui também, ó, tudo com meio centímetro, gola também. Aqui no punho eu vou cortar com meio centímetro, manga, em volta dela toda com meio centímetro. E somente a barra da frente e das costas que eu vou cortar com 2 centímetros para fazer a bainha. Então é bem simples, é cortar tudo com meio centímetro, menos as barras da frente e das costas, que vão ter 2 centímetros. Se você tem interesse em adquirir os moldes desta blusa em malha de algodão, do PP ao GG, você pode se tornar um membro aqui do meu canal, um membro agulha de ouro. Se tornando membro, você tem acesso a todos os moldes de todos os modelos que eu faço aqui para o YouTube, incluindo o molde da blusa. Abaixo do vídeo tem o botão Seja Membro ou assinar, é algum desses dois. Você vai assinar, é uma assinatura mensal, onde você tem acesso aos moldes exclusivos que eu faço aqui para o canal. Os moldes, eles vão em formato A4, para você imprimir na impressora comum, e também vão em formato plotter, que aí você leva lá na gráfica e pede para eles imprimirem para você já em tamanho real. Então não perca tempo, se você não quiser modelar a sua blusa, você já pega os moldes prontos sendo membro aqui do meu canal. Se mesmo assim você não quiser se tornar um membro aqui do meu canal, por ser uma assinatura mensal, eu vou deixar o link de compra na Hotmart para você fazer a compra do molde da blusa. Mas se tornando um membro aqui do meu canal é muito mais vantajoso, porque além de você pegar os moldes dessa blusa, você pode pegar dezenas de outros moldes que eu já tenho aqui no canal. Então agora eu vou cortar aqui o nosso molde na malha para a gente costurar. Vamos lá.
Então vamos lá, pessoal, vou pegar primeiro o molde das costas, vou tirar os alfinetes de cima. As costas eu cortei uma vez na dobra da malha, então ela vai sair inteiriça, assim como a frente. Vou abrir as costas na mesa e em seguida vou abrir a frente. Vamos lá. E agora eu vou colocar direito em cima de direito e vou overlocar os dois ombros para a gente conseguir pregar as mangas. Então, ó, junta os dois ombros e costura. Vamos lá. Ajeita ali com o dedo. A malha de algodão, ela é normal ela começar a enrolar nas pontas. Vou aproveitar e já costurar o outro ombro de uma vez, ó. Então os dois ombros estão costurados. Vou tirar o excesso ali de linha, de fio. E agora eu vou abrir a blusa em cima da mesa com o direito olhando para mim, para eu conseguir colocar a manga. Então eu vou pegar o molde da manga para a gente conseguir pregar. Vamos lá. Ó, essa manga ela encaixa perfeitamente na blusa. Vou fazer um pique bem no meio da manga para eu saber que é o meio. Um pique. E vou fazer um pique no lado da cava frente, para eu saber que essa parte aí é o lado da frente e eu não me perder depois. Então temos a manga direito e esquerdo. Vou colocar um alfinete no lado da cava frente, para eu não esquecer, ó. Vou reforçar colocando um alfinete ali, para eu saber que esse lado é o lado frente. Pronto, então agora eu vou pegar a blusa, vou abrir em cima da mesa, o direito olhando para mim. E vou colocar, ó, onde é cava frente vai ficar na cava frente e onde é costas vai ficar virado para as costas. E o meio da manga, onde eu fiz o pique, vai ficar com a costura do ombro. Eu coloquei ele direito em cima de direito. E agora não tem segredo, é só ir distribuindo a manga na cava, ó. Vai distribuindo que vai dar certinho, ela encaixa perfeitamente ali na cava. Se a sua manga sobrar um pouco, você pode vir depois cortando a sobra. Agora, se sobrar muito é porque deu alguma coisa errada aí na sua manga, na modelagem. Aí precisa rever para ver o que deu errado. Ó, coloco pro outro lado também a mesma coisa, vai distribuindo. Acelerei o vídeo, ó, porque não tem segredo, é só distribuir direito com direito. Chegando ali no final, encaixou perfeitamente. E é só overlocar em volta da manga inteira. Muito cuidado com o alfinete em cima, no caso na faquinha da overlock, senão vai cegar. Eu gosto de colocar alfinete porque essa malha minha ela tá enrolando muito, principalmente aí na manga que é curva. Eu prefiro, ó, vou tirando os alfinetes e vou overlockando. Essa blusa inteira é toda feita no overlock, só a bainha no caso, ela é feita na galoneira, ou pode ser na agulha dupla, na máquina doméstica, pode ser no zigue-zague, para dar o acabamento,
tá? Então aí eu fechei a manga, ó. Preguei a manga na minha blusa, vou abrir a blusa em cima da mesa para você conseguir visualizar. Vendo? Foi pregada bonitinho, encaixou tudo certinho. Vou fazer isso do outro lado também. Vou pregar outra manga, ó, direito e esquerdo. Já trouxe pregado. Verifica se não ficou nenhum buraco, ó, porque como é passado somente no overlock, pode ser que não pegue uma parte da malha. Aí tem que verificar se não ficou nenhum buraco. Agora eu coloco direito em cima de direito, ó, debaixo do braço com debaixo do braço, costura com costura, e coloco um alfinete ali. É um ponto de referência, ó, debaixo do braço. Você vem, coloca um alfinete. Ali no final da manguinha coloca um alfinete também. E lá na barra da blusa, ó, tudo bate bonitinho, coloca um alfinete. Para eu vir fechando com o overlock de fora a fora. Então vou ajeitando ali, ó. Bonitinho, do outro lado a mesma coisa, debaixo do braço, com debaixo do costura com costura, ó. Para não ficar torto depois, as duas costuras tem que bater, para ficar uma costura, um acabamento bonito. Ó, então eu vou colocando os alfinetes ali, porque tá enrolando bastante. Para quem já é acostumado a costurar só malha, eu sei que nem alfinete usa, já vai direto, porque já tem prática. Mas eu aí, ó, estou utilizando os alfinetes, nada é errado, tá, pessoal? Pode utilizar alfinetes, se você quiser até alinhavar para sua costura ficar perfeita, você pode. Então nada na costura é errado, você faça aí do seu jeito, que você acha melhor, não precisa ter pressa, que a melhor coisa do mundo é ver uma peça toda bem acabada, bonita. O que importa é o resultado final. Ó, então agora eu vou costurar tanto a manguinha, ó, debaixo do braço, e já costura a lateral da blusa de uma vez. Costura de fora a fora, de um lado e do outro também, direito e esquerdo, para a gente fechar a nossa blusa. Costurei, vou tirar os fiapos de linha ali, ó, o excesso do overlock, na parte de cima, na parte de baixo. Então tá bem costurado. Do outro lado vou trazer costurado. Eu já trouxe costurado os dois lados, tá vendo? Verifique se não ficou nenhum buraco. Agora eu vou fazer o quê? O punho da manga. Vou pegar o molde do punho. Eu cortei 2 vezes na dobra. Então ele sai inteiro, ó. Um é para um lado, o outro é para o outro. Vou fazer esse lado primeiro. Com ele aberto, eu dobro ele e passo o overlock. Passei o overlock. Vou tirar o excesso ali do overlock. E agora eu dobro, fazendo o punhozinho. Esse punho aí eu estou fazendo com a mesma malha da blusa, mas você pode fazer com ribana, tecido próprio para punho, que ele é mais elástico e fica muito bacana também. Como aí eu não tenho ribana, não tenho a malha de punho, eu faço com a mesma malha da blusa, não tem problema. Então ali eu só tô ajeitando, ó, colocando o alfinete em volta, porque tá enrolando, as pontinhas começam a enrolar. Então ali eu vou ajeitando com a mão, para eu conseguir pregar esse punho ali na minha manga. Esse punho ele é 10% menor do que a abertura da manga, então eu tenho que esticar ele um pouco para caber dentro da manga. E a costurinha ali, ó,
ela vai parear com a costura da manga. Tá vendo? Costura da manga. Os dois precisam ficar pareados para não ficar torto, não ficar feio. Então ajeita, você vai colocar, ó, a minha blusa ali, ela está pelo avesso, então eu coloco meu punho dentro da blusa, direito com direito, ó. Pareio costura com costura e coloco um alfinete. E aí eu vou distribuindo, ó. Coloco dentro da minha manga. E vou distribuindo aí para a gente costurar em volta, não tem segredo. Vou adiantar o processo, vou acelerar o vídeo para a gente agilizar, porque é simples, é só ir ajeitando, esticar um pouquinho, você viu que esticou total, você vem passando o overlock. E agora eu vou costurar em volta. Cuidado com o alfinete no overlock para não cegar a sua faquinha. Lembrando, pessoal, que a todo momento eu não estou utilizando a faquinha do overlock, ó. O que sai ali é somente fiapo. Eu estou costurando justamente os meios centímetros que eu deixei na hora de cortar na malha, que é a margem de costura. Não tem necessidade de cortar nada na faquinha, que a própria overlock, a própria costurinha já gasta os meios centímetros que eu deixei. Porém, se você quiser uma segurança maior para não sair buraco nem nada, você pode deixar cortar um pouco na faquinha, que aí você vai ter certeza que não vai ficar nenhum ponto com buraco sem costurar. Ó, vou virar no direito agora a minha blusa para a gente ver como ficou o punho pregado na manga. Ó, virei no direito, dou uma ajeitada e ficou desta forma o punho pregado na manga. Bem bonito, né, pessoal? Tem que dar uma passada depois no ferro quente para vincar, deixar tudo bonitinho. Vou fazer o punho do outro lado e já trazer pronto. Vamos lá. Então já trouxe os dois punhos pregados. Ficou desta forma. E agora eu vou colocar a nossa gola. A gola é o mesmo esquema do punho. Nós vamos dobrar, passar o overlock e pregar lá no decote. Essa gola ela é 10% menor do que o decote total. Porém, se você quiser uma gola mais apertadinha, mais justa no pescoço, você pode tirar 15%, 20%, que aí vai ficar até um pouquinho mais franzido, mas vai ficar justinha no pescoço. Para você tirar 15%, você na aula da modelagem, você vai multiplicar por 0,85. E para tirar 20%, você vai multiplicar por 0,80. Só para quem assistiu a aula da modelagem, que foi o vídeo passado, vai conseguir entender o que eu falei aí de porcentagem. Então, ó, estou dobrando a golinha, bem bonitinha, para a gente pregar lá no nosso decote. Vamos lá. E se você está gostando do vídeo da costura desta blusa em malha de algodão, deixa um joinha nesse vídeo para poder me ajudar. Eu fico muito feliz e agradecido de coração. Ó, então, ó, a costura ali da gola, ela vai ficar bem no meio das costas. Então eu dobro as minhas costas no meio, faço um pique para eu saber onde é o meio certinho das costas. Tá vendo? Fiz o pique. Vou dobrar a blusa ali, ó, que eu vou colocar a gola por dentro. E vou posicionar. Ó. A costura ali da golinha vai ficar bem no meio das costas. Parei ali a costura com o pique que eu fiz.
E agora eu vou distribuindo a gola em volta do meu decote inteiro, não tem segredo. Vou ir ajeitando. A gola ela está 10% menor que o decote, então eu tenho que esticar ela um pouco para caber dentro do decote. Então, ó, vou adiantando o vídeo, vou acelerar, porque não tem segredo, é só ir distribuindo, eu vou colocando os alfinetes, para na hora que eu costurar, passar o overlock fica mais fácil para mim. E essa parte da gola é a mesma coisa do punho, você tem que pegar as 3 partes, ou seja, as 2 partes da gola e uma parte do decote, é o sanduíche aí, para poder pregar e não ficar nenhum buraco. Se você quiser passar na faquinha um pouquinho, só para você ter certeza que está pegando as 3 partes, as 3 camadas de malha, ó. E agora é só passar em volta aí do decote. Essa é uma blusa simples, então não vou ensinar nesse vídeo como tampar o overlock da gola no avesso. Tem jeito de colocar um viezinho para ficar tudo bonitinho. Mas como é uma blusa simples, não tem precisão. Num próximo vídeo, numa próxima aula, eu posso ensinar esse método de colocar um viezinho no overlock, no avesso da blusa. Então preguei a minha gola no decote, já está pregada. Ficou desta forma. E vai faltar agora somente a bainha, para finalizar a nossa blusa em malha de algodão. As costas ali, ó, a emenda é bem no meio das costas. Falta dar uma passada para vincar tudo. E agora na bainha eu vou dobrar justamente os 2 centímetros que eu deixei de margem de costura no início do vídeo. Então, ó, dobra 2 centímetros, coloca o alfinete, dobra 2. E aí é só passar, se você tiver a galoneira, passa a galoneira, se você não tiver, passa a agulha dupla, e se você não tiver a agulha dupla, vai fazer igual eu. Vou passar um ponto decorativo em zigue-zague, porque eu sei que não vai arrebentar os pontos. Eu procurei a minha agulha dupla, mas ela sumiu, então não achei, é por isso eu estou passando num ponto decorativo, o zigue-zague, que fica muito bonito também. Então, depois da bainha feita, vai ficar pronta a nossa blusa simples em malha de algodão, é básica, é fácil de fabricar e você pode fazer várias aí para o seu dia a dia. Ó, então vou usar um ponto decorativo ali, em zigue-zague, e passar na barrinha. Ou pode ser o próprio ponto zigue-zague mesmo, aí você decide, mas fica melhor se tiver a agulha dupla. Que aí a agulha dupla vai ser 2 linhas no direito e um zigue-zague no avesso. Como se trata de uma blusa em malha, eu não posso passar uma costura reta aí na bainha. Se eu passar, vai arrebentar os pontos no uso, né? Durante o uso aí da sua blusa. É inevitável, porque malha estica, aí você vai e faz uma costura reta que não estica nada, acaba arrebentando. Então, ó, aí eu estou dobrando os 2 centímetros e costurando pelo direito mesmo, ó. Dobro 2 centímetros e costuro, dobro 2 e costuro, não tem segredo. E agora, para finalizar a blusa, eu vou passar uma costura reta em volta do decote, prendendo o overlock que eu preguei a gola. Ó, ficou pronta a nossa blusinha, ó o ponto decorativo em zigue-zague que eu fiz. Fica quase imperceptível, né? Depois que a gente passar o ferro, ninguém vê mais. Porém, ó, ficou assim bem bonitinho. Eu gostei demais. Dando o zoom ali para você conseguir enxergar melhor. No avesso, ó, não precisa fazer mais nada, porque malha não desfia. Pode deixar do jeito que tá.
E como eu tinha dito, ó, eu vou passar uma costura prendendo o overlock ali da gola. Essa costura ela é feita em cima da blusa e não em cima da gola. Faça aí em cima da blusa, pegando embaixo o overlock da gola. Passa em volta da circunferência do decote inteiro. E assim vai ficar pronta a nossa blusa em malha de algodão. Eu espero que você tenha gostado do vídeo, faça bastante blusa. Se fizer, me mostra lá no Instagram, que eu vou ficar muito feliz em repostar. Ó, ficou pronto, vou passar um ferro bem quente para poder vincar tudo. Vou ficando por aqui. Um grande beijo e tchau, tchau. Até o próximo vídeo.